Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. É domingo de ceia e é sempre uma alegria, queridos, o domingo de ceia, porque nos traz a lembrança, coisas espirituais que mudaram a nossa história, que mudaram o nosso destino e que construiu para a gente um novo e vivo caminho. Então, o bom seria, não é, se a gente pudesse ceiar todos os dias, todos os cultos. Mas por uma questão de logística, isso acontece apenas uma vez por mês. Mas sabe que você pode ceiar lá na sua casa, convidar os seus amigos, sua família, reunir a sua família, partir o pão, partir a comunhão, chamar todo mundo para explicar o que significa isso, porque a ceia, o principal motivo da ceia é a gente lembrar que quem começou essa história foi Deus, não é? Deus sempre dá o primeiro passo para nos trazer de volta. E Deus, ele nos convida a esse momento de lembrar da aliança. Isso você pode fazer lá na sua casa como gratidão no seu coração. Eu queria ler alguns versículos com você essa manhã. E o primeiro que eu quero ler está lá em Hebreus. Eu queria que você abrisse, por gentileza. Lá em Hebreus, no capítulo 8, a partir do versículo 8. Eu quero ler para você na King James. Você pode acompanhar aí na sua tradução. Eu quero ler na King James porque ela vai extrair um pouco mais daquilo que o Espírito quer comunicar ao nosso coração essa manhã. Hebreus, no capítulo 8, no versículo 8, eu vou ler na Bíblia King James. Diz o seguinte, se eu posso ler, você está aí? Contudo, agora, Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente que os dos sacerdotes. Assim como também a aliança da qual ele é o mediador. Aliança muito superior à antiga, pois que é fundamentada em promessas excelsas. Ora, se aquela primeira aliança não tivesse imperfeições, não seria necessário buscar lugar para a segunda. Porquanto ele declara, repreendendo o povo por suas faltas: dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança, não conforme a aliança que fiz com os teus antepassados, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu me afastei deles, assevera o Senhor. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel, passado aqueles dias, garante o Senhor. Gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei no seu coração. Eu lhes serei Deus e eles serão o meu povo. Glória a Deus. Isso era uma promessa. Está lá no Velho Testamento, em Jeremias. Uma promessa feita por Deus muitos anos antes de Jesus morrer. Muitos anos antes de Jesus nascer. E essa promessa, queridos, anos e anos depois, ela se cumpre na vida de Jesus. Porque Deus diz, eu vou fazer uma aliança. Uma nova aliança. E não será como a aliança anterior, que tinha aspectos imperfeitos. Porque aquela aliança anterior, ela era feita com homens que não tinham o Espírito Santo por dentro. Porque não poderiam ter. Porque estavam separados de Deus por causa do pecado. Mas ainda que aquele povo, separado de Deus por causa do pecado, ainda que aquele povo não tivesse o Espírito Santo por dentro, ainda que aquele povo, a Bíblia relata, de duras cerviz, ainda assim, Deus chama para um acordo. Deus chama para uma aliança.
por conta da sua misericórdia, por conta do seu grande amor, no qual Ele ama a humanidade. Deus chama para uma redenção, ainda que uma redenção limitada, porque o povo era um povo distante e não podia se aproximar, mas mesmo assim, Deus faz esse convite, essa aliança com aquele povo. Mas Ele diz, mas aquele povo que Deus amou, que Deus chamou, que Deus deu o primeiro passo, que Deus estabeleceu uma aliança, ainda que imperfeita, aquele povo não reconheceu em Deus esse amor, essa misericórdia, essa graça. E o povo fez o quê? Como a Bíblia relata, se afastou de Deus. O povo desconsiderou aquela aliança. E aí a Bíblia diz, porque o povo não considerou a aliança, porque o povo desobedeceu, Deus foi, por assim dizer, obrigado a se afastar daquele povo. Porque o povo não reconheceu Deus como seu Senhor na sua obediência, na sua submissão. E aí, o Espírito Santo inspira o escritor do livro de Hebreus e o escritor traz aquela promessa para o tempo hoje. E quando eu digo tempo hoje, é o tempo depois de Cristo. Porque aquela aliança anterior, ela foi formada antes de Cristo. E agora, depois de Cristo, em Cristo, na verdade, melhor dizendo, o escritor relata a promessa e ele diz, virão tempos onde eu farei com o meu povo uma nova aliança. E essa aliança, ela será baseada em superiores promessas. Essa aliança vai ter um poder muito maior que a aliança anterior. Agora, por que essa aliança teria umas promessas superiores e um valor superior e um poder superior? Porque as alianças anteriores, elas eram feitas baseadas em sacrifício de animais. Esta aliança que o Senhor diz, eu farei, e Ele fez, não mais é baseada no sangue de um animal, mas é baseada no sangue do justo Jesus. Então sim, é uma aliança superior. Porque se o sangue de bodes, esse mesmo escritor vai dizer em outra passagem, se o sangue de bode e de novelhas, ele foi capaz de selar uma aliança, muito mais o sangue de Jesus vai selar uma aliança ainda superior. Então, queridos, é sempre bom a gente trazer à lembrança o significado disso. E a Bíblia diz que o sangue tem uma voz. Este mesmo escritor, também uma outra passagem, ele vai dizer que o sangue de Abel clamava. O sangue do justo Abel clamou. Então, se o sangue do justo Abel clamou, tem uma voz esse sangue, muito mais o sangue do justo Jesus, muito mais o sangue do Cordeiro Imaculado. E quando a gente fala sobre isso, fica muito fácil de entender, né? Talvez você não tenha entendido a profundidade dessa frase, que o sangue tem uma voz. Mas você quer ver? Se alguém fala mal de um membro da sua família, o sangue não fala? Não é? Seu filho, você é chamado lá na escola porque seu filho fez alguma coisa. E aí você sabe o quanto ele é elevado. Você sabe que ele seria capaz de fazer tudo aquilo que a professora está dizendo que ele fez. Mas aí a professora fala, o seu filho, e aí ela fala, traz uma característica ruim para o seu filho. Ela fala, porque seu filho, por exemplo, é isso, é aquilo. Você ouve, mas você gosta de ouvir? Não, porque o sangue fala. Está falando do teu sangue. E aí você, não, peraí, eu posso falar do meu filho, né? Eu posso dizer, menino, você é isso, menino, você é aquilo, menino, você... Mas ninguém pode falar do meu filho, né? Porque o sangue fala. O sangue tem uma voz. Amém? O sangue de Jesus tem uma voz. E ele fala sobre mim e sobre você. Ele fala sobre uma aliança proposta por Deus para mudar a nossa história. Ele fala sobre um sangue que foi derramado por um inocente para que os culpados fossem inocentados. Nós éramos culpados, mas fomos inocentados por causa do sangue de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus. Amém, queridos? Então, o celebrar a ceia, a mesa é muito mais do que uma mesa. A mesa é comunhão. A ceia é muito mais do que uma ceia.
a ceia é redenção. Então, quando a gente participa da ceia, de modo algum, nós podemos trazer isso como comum. Ah, hoje é dia de ceia, mais um dia. Ah, hoje é dia de ceia, é o dia que tem oferta alçada. Ah, isso é no culto de ceia. Não, o culto de ceia, ele deve ser celebrado como de fato ele é, para nos trazer a lembrança que Deus nos propôs uma nova história. E nós aceitamos essa nova história. E uma vez que nós aceitamos esses termos dessa aliança, eu posso garantir para você que Deus nunca vai abandonar os termos da aliança que Ele firmou. A gente está vendo aí, não é? Na história, no momento da história, a gente está vendo países necessitando de firmar alianças. Vamos fazer uma aliança de trégua da guerra. Nem sempre os países que se aliançam cumprem aquilo que prometeram naquela aliança, não é? Eles violam a aliança. Mas sabe, queridos, que Deus, Ele não viola as suas alianças, porque Deus não muda. Uma vez que Ele falou, a Bíblia diz que Ele vai cumprir o que Ele falou. A Bíblia diz que a palavra não volta para Ele sem antes cumprir aquilo que ela foi determinada a fazer. Então, se Deus, Ele fez uma aliança, está aliançado. Ele teve o passo de se aliançar com você. Então, só vai quebrar a aliança se você quebrar aquilo que é da sua parte. Em Deus jamais será quebrada essa aliança. Então, se você está aqui essa manhã e por algum motivo, talvez porque algumas situações se levantaram na sua vida, talvez porque algumas coisas não estão saindo como você planejou, e você por algum motivo pensou que Deus voltou atrás em algo que Ele falou sobre a sua vida, que Ele voltou atrás em algo que já está estabelecido pela sua palavra, eu vou dizer para você, isso é uma inverdade, porque Deus não volta atrás do que Ele estabeleceu. Deus cumpre a sua palavra e ela não volta para Ele sem antes cumprir aquilo pelo qual ela foi enviada a fazer. Então é uma manhã para a gente refletir. Se talvez aquilo que Deus me prometeu não está acontecendo, e uma vez que Deus não quebra os seus acordos, Deus não quebra a sua aliança, Ele nos chama para a aliança e Ele guarda os termos dessa aliança, então é hora de eu me julgar e saber, nessa aliança, afinal de contas, qual seria a minha parte e o que talvez eu não esteja fazendo para o cumprimento dessa aliança. Porque uma coisa eu posso garantir, Deus vai fazer a parte dele. Amém, queridos? E eu creio que o Senhor vai comunicar ao seu coração essa manhã aquilo que é a sua parte dessa aliança. E saiba de uma coisa, mesmo que você sinta algum tipo de constrangimento em localizar coisas na sua vida que talvez você tenha negligenciado, ou talvez coisas que você não tenha considerado, pode ter certeza de uma coisa, a mesa sempre está disponível. Amém? A mesa sempre está disponível. A Bíblia diz, queridos, que Judas estava sentado a essa mesa. E Jesus sabia que ele iria traí-lo. Ainda assim, a Bíblia diz que Jesus partiu o pão. Ainda assim, a Bíblia diz que Judas ceiou. Ainda assim, ele tinha um lugar na mesa. Sabe por quê? Porque Deus está sempre com a expectativa do nosso arrependimento. Ele nunca nos descarta. Amém? Oh, glória. Vamos para a palavra? Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas. No capítulo 22, lá no finalzinho. Capítulo 22 do Evangelho de Lucas. Você abriu? Eu quero ler com você a partir do versículo 3. Lucas 22. 14, desculpa. Versículo 14. Evangelho de Lucas 22, versículo 14. Essa palavra aliança, né, quando a gente vai estudá-la, ela significa cortar. Significa uma vida pela outra vida, na verdade, a grosso modo, né? O cortar. Eu não sei se você, quando criança, a gente fazia essas coisas. Tinha aquele melhor amigo, e aí a gente fazia um furinho no dedo e
Botava o furinho do amigo, o dedo do amigo. Ninguém fez isso, gente? Pelo amor de Deus, vocês não tiveram infância, não? Porque a gente fazia aliança com aquele amigo, né? Você vai ser meu amigo para sempre. Aquelas juras de amizade para sempre. Cresceu, mudou de escola, acabou a amizade. Mudou de casa, acabou a amizade. Mas a gente fazia essa brincadeira de cortar o dedo e misturar o sangue. É isso mesmo. É aliança, é corte, é mistura. É misturar esse sangue, né, da aliança. E é esse pacto mesmo de corte de uma vida pela outra vida. E era assim que eram feitas as alianças no passado. O animal morria pela vida da pessoa, até que um dia chegou a aliança perfeita. E aí foi uma vida pelas outras vidas. Amém? E Jesus está prestes de passar por esse momento. O momento da sua morte. O momento do seu sangue ser derramado para selar, para firmar uma aliança. Aliança essa que seria paga pela sua própria vida. E aqui em Lucas, no capítulo 22, você achou? Posso ler? Amém. Diz o seguinte, capítulo 22, versículo 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhe: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Esta era uma Páscoa especial, porque eles celebravam a Páscoa todos os anos. A Páscoa judaica, ela era celebrada em memória de quando Deus libertou o povo da escravidão do Egito. Não é? Uma figura daquilo que viria a acontecer na nossa vida. A escravidão do Egito era uma figura da nossa escravidão feita por Satanás na nossa vida. Então, a figura do faraó, uma figura mesmo do diabo, e o povo é escravo naquela terra, como é escravo quem não tem Cristo e está à mercê do diabo. Então, esta Páscoa era a libertação da escravidão do Egito, que o povo era opresso pelo diabo, aonde foi liberto através do pacto que Deus fez, e as pragas eram liberadas, e a última praga era o anjo da morte. Porque o anjo da morte significava o juízo, uma vez que foi dada a misericórdia em cada praga, e o povo não se arrependeu. Faraó não se arrependeu. Então as pragas vieram, e a última era o juízo de Deus pela desobediência, que foi a morte dos primogênitos. E aí Deus dá uma instrução: marca com o sangue os umbrais da porta, porque esta marca de sangue vai garantir o livramento. Oh, glória! Esta marca de sangue vai garantir o livramento. Amém, querido? Então, a partir dali, todos os anos, o povo judeu celebrava a Páscoa em memória daquele dia. Então, esta Páscoa que Jesus está celebrando não é a Páscoa que nós celebramos hoje. É a Páscoa judaica. É a Páscoa da libertação do povo do Egito. E ele diz: eu quero muito celebrar esta Páscoa com vocês, porque esta Páscoa seria uma Páscoa diferente. E ele vai dizer e vai ter atitudes que sinalizam que aquela Páscoa é diferente. A Páscoa judaica, ela era celebrada com 4 cálices. Cada cálice simbolizava uma coisa. Um cálice simbolizava a santificação, outro cálice a redenção, outro cálice a consagração e louvor. Eram 4 cálices, cada um simbolizava uma coisa, e era assim que era feita a Páscoa judaica. E esta Páscoa que Jesus está celebrando ainda era Páscoa judaica, mas ele dá notas importantes demais nesse diálogo. E ele diz o seguinte, vamos voltar, 15: desejo celebrar esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei,
até que ela se cumpra no reino de meu Deus. Isso é um ponto importante. Ele está dizendo, essa é a última Páscoa da velha aliança. Esta é a última Páscoa que o povo vai celebrar, a Páscoa judaica. É a última Páscoa. Acabou essa. Não tem mais Páscoa para celebrar com um cordeiro natural. E aí ele continua. E, tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós. Então ele tomou o cálice. A Bíblia não é clara se esse é o primeiro ou se esse é o segundo cálice, mas ele toma esse cálice. E aí ele diz, não é? Dando graças. Essa palavra graças é Eucaristia. Dar graças. Participar da Eucaristia do Senhor. Dar graças, querido. Você percebe que Jesus deu graças antes da sua morte? Ele deu graças antes do seu sofrimento? Ele deu graças e ele ensinou o povo a dar graças em toda e qualquer situação. Não pela situação, mas porque você serve a um Deus que pode te livrar da situação. E graça é um ótimo ingrediente para ativar a mão de Deus. Gratidão no nosso coração. Amém, queridos? Porque quem tem gratidão, o nível de fé é maior. Presta atenção nisso. Porque você só tem gratidão se você tem fé. Porque quem não crê é ingrato. Quando nós cremos na palavra, nós temos gratidão. Quando nós cremos no que Deus falou, nós temos gratidão. Como o Zé falou, não é? Tudo que temos vem dele. Então, ainda que eu esteja passando por algum tipo de privação, eu sei que tudo é dele, tudo vem dele, e ele vai suprir. Isso é gratidão. E aí o nível de fé é ativado. Então Jesus ia para a cruz, mas ele deu graças. Ele celebrou a Eucaristia. Ele celebrou um coração grato, porque ele sabia que no seu sacrifício, queridos, o mundo seria dividido em antes e depois. Amém? Vamos continuar. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Jesus está dizendo, a partir de agora, não mais celebraremos a Páscoa judaica com um cordeiro, com um animal. A partir de agora, a Páscoa será celebrada com o meu corpo. Não mais o sangue e a carne de um animal, mas a partir de agora, essa Páscoa judaica fica para trás. Essa Páscoa judaica é uma velha aliança, e a gente abre uma nova temporada de uma nova aliança, não mais com sangue de animal, não mais com corpo de animal, mas pelo meu sangue e pelo meu corpo, uma nova aliança, uma nova Páscoa. Não mais uma aliança imperfeita com um cordeiro imperfeito, mas uma aliança perfeita com o Santo Jesus morrendo em nosso lugar. Que discurso maravilhoso esse discurso de Jesus. Quanta coisa poderosa está nesse discurso, queridos. Em ele dizer, não mais celebraremos esta Páscoa judaica. E tem mais, eu não vou mais beber a Páscoa com vocês. Porque isso só vai acontecer agora, quando o reino de Deus for estabelecido para sempre. Sabe, queridos, nós já estamos no reino de Deus. Mas o reino de Deus ainda não foi estabelecido para sempre na terra. Ainda estamos debaixo do jugo de escravidão do diabo no mundo, porque este mundo jaz do maligno. Mas Jesus traz a esperança. Jesus diz, mas vai chegar um dia onde o reino de Deus será totalmente estabelecido. O dia, queridos, onde nós estaremos com Ele face a face. E esta ceia será no céu, porque será celebrada a boda do Cordeiro. Porque a noiva não será mais noiva, mas se tornará a esposa. Oh, glória! Este é o cálice. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança,
não mais agora em sangue de animal, mas no meu sangue, derramado em favor de vós. Amém? Jesus celebra essa Páscoa, mas ele não toma 4 cálices. Ele toma 3 cálices. O primeiro cálice, a Bíblia não é clara se é o primeiro ou se é o segundo. Ele toma o cálice. Depois ele toma o terceiro cálice, quando ele parte o pão. E o quarto cálice, ele não tomou ainda. O quarto cálice está esperando você. Oh, glória! Não é sobre uma ceia, queridos, apenas hoje, mas é sobre uma ceia na eternidade. É uma ceia onde nós tomamos hoje esse cálice, mas o quarto cálice com Jesus ainda será tomado na eternidade. E é por isso que ele diz: faça isso em memória de mim. Tenha viva a memória que nós vamos ceiar mais uma vez juntos e agora para a eternidade. Tenha viva a memória que este sacrifício aconteceu. Vamos honrar esse sacrifício. Vamos dar graças a esse sacrifício. Vamos participar da Eucaristia desse sacrifício. Mas tenha também um olhar para o futuro. Não fique só naquilo que a morte conquistou, mas fique também naquilo que o futuro te aguarda e te espera. Não só naquilo que nós conseguimos pela conquista do sangue de Jesus na cruz, da redenção, mas também o que essa redenção tem de promessa para o futuro. Sabe, queridos, eu sempre gosto de dizer o que é essa leve e momentânea tribulação que passamos nessa vida. Ela está produzindo para nós eterno peso de glória para a eternidade. O que são 90 anos, 100 anos que nós vamos viver nessa terra é uma gota em relação à eternidade. E todas as vezes que a nossa mente, que a nossa alma, que os nossos pensamentos, eles se fixam na eternidade, tudo aquilo que nós estamos vivendo nessa terra é efêmero, é passageiro. E aquilo que é passageiro a gente não precisa dar tanto valor e tanta atenção. Aquilo que é passageiro, queridos, um dia não vai existir mais. Porque novos céus e nova terra serão estabelecidas nesse lugar. Você consegue entender que um coração cheio de gratidão pelo porvir, ele consegue viver melhor nessa terra? Ele consegue não se prender às coisas terrenas e desse mundo, mas ele consegue estar com expectativas no porvir, na eternidade, naquilo que essa nova aliança pode promover na nossa vida, amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã e até Jesus voltar. Você tem uma garantia de uma aliança que é superior, que não foi feita e selada com o sangue de animal, mas com o sangue do Cordeiro. E você tem uma garantia, queridos, que estas taças, esses cálices que são bebidos nesta aliança judaica, falta um cálice que será bebido com você lá na eternidade. Jesus está te esperando para beber esse cálice. Oh, glória! Isso nos anima. Isso nos tira daquilo que é terreno e nos leva para aquilo que é sobrenatural. E o Senhor hoje quer fazer esse convite para você, levar você para um sobrenatural. Você está disposto a sair daquilo que é terreno e mergulhar naquilo que é sobrenatural? Em uma comunhão que não é só uma comunhão de palavras, mas uma comunhão de relacionamento, de se sentar à mesa disposto a ter um relacionamento de verdade. Porque relacionamentos, queridos, é tudo que Deus quer propor para a sua vida. Um relacionamento. Porque no relacionamento com Deus, você tem Ele, é o que te basta. Amém. O Ministério de Música pode nos ajudar? Você pode ficar de pé? Eu creio que o Senhor quer comunicar coisas no nosso coração que serão comunicadas pelo Espírito. E talvez você esteja aqui e nunca tenha provado desse sobrenatural de Deus. Ou talvez você esteja aqui e esteja anelando provar desse sobrenatural.
Existem elementos que são naturais em uma ceia. Eles são naturais, queridos, para te trazer a lembrança de algo sobrenatural. O pão, um elemento natural que nos remete ao sobrenatural de um corpo machucado, ferido. O cálice é um elemento natural que nos remete a um elemento sobrenatural, a um sangue que fala, a um sangue que tem cheiro, a um sangue que paga um preço. A cruz, um elemento natural, mas um elemento sobrenatural. Um elemento que diz que a maldição foi paga. A mesa da comunhão é um elemento natural, mas que em todo tempo Deus está comunicando algo. Porque quando nós olhamos para a palavra, a mesa aparece em momentos cruciais da humanidade, para lembrar a gente da comunhão. Nós temos muitos elementos naturais, mas todos eles são figuras de elementos espirituais. Jesus parte o pão e ele diz: esse é o meu corpo. Jesus bebe o cálice e ele diz: esse é o meu sangue. O traidor está sentado à mesa, mas Jesus continua celebrando a comunhão e a Eucaristia e a ação de graças. Ele sabia que ele sairia dali e ia para a cruz, mas a Eucaristia continua, ações de graças. Porque Jesus tinha tanta confiança em Deus, e ele sabia que a morte não seria um ponto final, pelo contrário, iria inaugurar uma nova aliança. E talvez você esteja aqui preso a elementos naturais, mas o convite do Senhor essa manhã é que você mergulhe nos elementos sobrenaturais e você prove do fluir do Espírito Santo nesse lugar. E o Espírito Santo, ele é consolador, ele é ajudador, ele também é o Espírito da verdade, que nos conduz a toda a verdade. Ele é aquele que tem a resposta, ele é aquele que nos guia. E só foi possível a vinda do Espírito Santo para dentro do ser humano por causa da cruz, por causa do sangue. Porque Jesus morreu e foi, e ele disse: eu vou, mas eu vou enviar outro. E ele já está aqui. A pessoa do Espírito Santo está aqui. Então nós vamos ministrar um louvor. E eu creio no Espírito Santo passeando em nosso meio. Você que ora em línguas, pode orar em outras línguas. Porque a oração em outras línguas, queridos, abre a porta para o sobrenatural. Em outras línguas, queridos, deixa o Espírito Santo trabalhar. Se renda a Ele, se renda a Ele. Fale para Ele das suas aflições. Peça a Ele a direção que você precisa. Obrigada, Pai. Obrigada, doce Espírito. Oh, eles são teus. Passeie em nosso meio, Espírito Santo. Vai trabalhando nos corações. Vai trazendo a lembrança, a resposta que cada um precisa. Eu te peço em nome de Jesus o consolo, o auxílio, o refrigério, em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Trabalha nos corações essa manhã. Aleluia. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.